Eu trabalhava numa indústria na função de técnico eletricista. Em pouco tempo, naquela indústria, eu comecei, me desenvolvi e já era o segundo depois do encarregado da elétrica. A empresa tinha grandes planos para mim, inclusive o diretor de manutenção tinha me chamado na sala dele e disse: Gilberto, nós queremos que você cuide de determinada área X da empresa, uma empresa grande. Nós vamos enviar você para determinado lugar, você vai fazer um curso. E a empresa estava a fim de investir em mim. Eu estava feliz, ganhava bem. Mas um amigo meu, que também tinha trabalhado nessa mesma empresa e tinha saído há um tempo atrás, foi para uma estatal, polo petroquímico. E ele chega para mim e diz: Gilberto, abriu uma vaga, abriu um concurso, e eu escrevi você para fazer esse concurso. Vamos fazer? Eu pensei, barbaridade, eu estou bem, fazer concurso numa estatal, ter que concorrer, era 2 vagas para 650 candidatos. Eu disse, tá, mas orei a Deus e disse: Deus, eu estou bem, mas e se isso é uma porta de Deus? Orei e simplesmente disse: pode me escrever. Eu nem fui lá, ele me escreveu. Ele me disse tudo o que tinha que fazer. No dia que chegou, eu fui lá, fiz a prova. Resultado: tirei a 2ª nota mais alta, fui o 2º candidato. Passei, fui promovido, escolhido. E agora eu tive que chegar na empresa que eu estava e dizer: olha, estou indo embora. Eles ficaram muito chateados comigo, o diretor ficou muito chateado comigo. Mas hoje, olhando para trás, foi a melhor coisa profissional que aconteceu na minha vida. Uma porta que eu não esperava, e de repente alguém chegou e disse: tem algo acontecendo. É o que aconteceu com Paulo, é o que acontece conosco. Talvez você já vivenciou uma situação como essa, algo que você não esperava, você não buscava, e de repente você recebe um convite para servir num ministério. Talvez você venha num culto e você ouve o pastor, uma mensagem falando determinada coisa, e você percebe que aquilo é uma oportunidade que Deus coloca diante de você. Portas abertas. Mas é preciso entender isso que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos aprender que muitas vezes nós temos dificuldades, porque quando você tem uma porta aberta, uma grande porta, uma grande oportunidade, não significa que você não vai ter oposição. É Deus abrindo uma porta, mas não significa que se Deus abriu, tudo vai ser fácil, tudo vai dar certo no primeiro momento, que as coisas vão ser céu de brigadeiro, não. Paulo está dizendo: uma porta se abriu, mas ao mesmo tempo tem muitos adversários. Eu quero que você entenda que quanto maior a oportunidade, maior a oposição, principalmente porque nós temos um inimigo das nossas almas, que, como não pode atacar o nosso Deus, tenta complicar a nossa vida. E muitas pessoas confundem. Elas pensam assim: se fosse de Deus essa porta, não teria oposição. Se fosse de Deus essa porta, eu não teria problemas. Se fosse de Deus, não haveria inimigos. Mas às vezes eu quero dizer para você que enfrentar a oposição, às vezes, é justamente a confirmação de que é uma porta de Deus. Às vezes, a porta se abre e você entrar por ela vai implicar que você vai ter algumas dificuldades, algumas realidades no caminho, alguns percalços, e talvez isso realmente seja a confirmação que é uma porta de Deus. Porque existe uma oposição. Deus nos coloca diante de portas que se abrem. Mas também, olhando para a vida de Paulo, nós percebemos que Deus também fecha portas. Na vida de Paulo nós percebemos que Deus realmente também fecha portas. Vejam o que Paulo nos diz em Atos 16. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia.
E olha o que acontece. Eles estão viajando numa viagem missionária, Paulo e mais uns companheiros pregando o evangelho, fazendo aquilo que Deus mandou. Jesus diz: vão por todo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E eles estão fazendo isso. E agora, eles estão querendo entrar numa região. E veja o que o texto nos diz. Tendo sido então impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Chegaram no lugar e foram impedidos pelo Espírito Santo. Então eles vão para um outro lugar e continua. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus os impediu. O que significa isso? Nós não temos clareza. Nós não sabemos de que forma o Espírito Santo, o Espírito de Deus, impediu eles de entrarem. Talvez fosse alguma coisa prática, talvez fosse alguma dificuldade que eles interpretaram como sendo um não de Deus. Talvez chegaram num lugar e não tinha uma ponte, caiu. Talvez chegaram num lugar e não tiveram condições de atravessar devido ao clima, à tempestade. Lá sei eu o que aconteceu. Mas de uma forma ou de outra, eles atribuíram a algo que os impediu como se fosse uma questão espiritual. Deus fechando uma porta. Agora eu quero que você observe uma coisa. Qual era a intenção desses homens? Era algo bom. Eles tinham uma motivação boa, uma motivação pura. Eles queriam ir a um lugar para pregar o evangelho. Eles não estavam querendo fazer uma coisa ruim, uma coisa prejudicial, uma coisa pensando em si mesmo, nos seus desejos, na sua vontade, para ganhar dinheiro. Não! A sua motivação era pura, era boa. Mas mesmo assim Deus fechou a porta. Mesmo assim Deus fechou a porta. Um pouquinho antes da enchente, nós já vimos nos reunindo como colegiado dessa igreja, há aproximadamente um ano, orando a Deus e sentindo de que Deus estava nos chamando para desafiarmos a igreja a ampliarmos o nosso espaço. Oramos, pensamos e dissemos: é o tempo de Deus. Preparamos tudo, falamos, colocamos no papel, oramos em cima. E no dia 4 de maio, era a data que nós estabelecemos para apresentar para a liderança da igreja. E depois, no segundo momento, íamos apresentar para a igreja o nosso projeto, que nós entendíamos que era direção de Deus, vontade de Deus, para que nós aumentássemos o nosso espaço, ampliássemos as nossas instalações. Mas se você é de Canoas, você sabe que no dia 3 de maio veio a inundação e aquela porta que nós achamos que era a porta de Deus se fechou. Não deu. A verdade é que o não de Deus também é uma direção. O não de Deus também está nos conduzindo. E às vezes nós temos boas intenções, bons desejos, mas o que eu quero, até que seja bom, nem sempre é a vontade de Deus. Mesmo que o que eu quero seja bom, nem sempre isso é o que Deus quer para a minha vida, para determinada situação. Por isso, nós precisamos ficar consolados. Isso deveria nos reconfortar, porque eu sei que eu posso fazer planos, os meus planos podem ser bons, mas Deus continua sendo o Deus que abre e fecha portas na vida daqueles que buscam fazer a sua vontade. E quando nós temos essa sensibilidade, nós podemos caminhar na vontade de Deus, porque de fato e de verdade, eu e você não gostamos de ouvir não. Eu e você não gostamos de ouvir não. Nós queremos sempre um sim, mas muitas vezes nós ouvimos de Deus um não. Por quê? Porque nenhum pai que ama o seu filho sempre diz sim. Sou pai de 4 filhos
E quero dizer para vocês que muitas vezes, apesar de eu amá-los, querer o melhor para eles, muitas vezes eu disse não. E às vezes quando a gente se reúne como família, hoje eles dizem, eu ficava tão bravo com o pai, quando a gente queria fazer algumas coisas e ia perguntar para o pai, e o pai dizia, não vão, não deixo, não quero. Mas hoje eles dizem assim, que bom que o pai disse não, porque hoje tem compreensão e entendimento. Por isso, entenda, não fique frustrado se uma porta se fechou, porque às vezes Deus fecha uma porta porque Ele quer levar você ao lugar certo. Deus fechou a porta, Deus impediu que Paulo e os seus companheiros fossem para aquela região, porque queria que eles fossem para outro lugar. O nosso Deus nos conduz com portas abertas, com portas fechadas, mas também com planos frustrados. Deus também revela a sua vontade através de planos frustrados. Quando eu e você oramos, buscamos e achamos, eu sei que isso é vontade de Deus, eu vou fazer, vai ser assim, vai ser assado, vai dar certo, vai ser dessa forma, e as coisas simplesmente não acontecem. Você tem certeza de que foi da vontade de Deus essa situação, essa oportunidade, essa escolha, e você se atira de cabeça, você tem o seu plano, mas simplesmente as coisas se fecham, as coisas não dão certo, as coisas ficam uma bagunça.